Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui hoje para tratarmos do tema do planejamento patrimonial da família. Nós vamos hoje fazer uma pré-palestra, que é o caminho para a nossa próxima palestra. Hoje nós vamos relatar um dos problemas da sociedade brasileira, qual seja o mal que o inventário causa às famílias brasileiras. Todos vocês sabem que construir um patrimônio não é coisa muito simples, não é coisa muito fácil. É difícil construir um patrimônio, não é? E muitas pessoas não têm ideia de quanto custa um inventário. Então, a ideia hoje, como pré-palestra, momento preliminar da palestra de quarta-feira, que nesta sim que é mais robusta, que nós vamos tratar das soluções, né, para o mal do que o inventário causa, né? Então, hoje nós vamos apenas informar, não é, os 3 pilares, né, que levam você a um planejamento patrimonial, né? Nós vamos informar também a você hoje quanto efetivamente custa o inventário, né? Lembrando que na próxima palestra a gente desvenda essa caixa preta do inventário, né? Quem vai ganhar com isso, etc. Então, fique comigo até o final, que nós vamos, então, dar um mimo para vocês, dar um presente. Nós vamos dar uma planilha que vocês vão poder calcular quanto custa o inventário na hipótese de haver falecimento do proprietário desses bens. Pode ser de sua família, de seus amigos, de modo que você obtenha, esses elementos que você hoje possa calcular. Você não encontra isso em lugar nenhum, somente nos membros do time Hoje Brasil, né? Então, essa planilha vai estar junto com a pesquisa, vocês preenchem e fique com a planilha para vocês, para que vocês tenham uma ideia do absurdo que é o inventário, de como ele leva cada gota de suor que você lutou, que você trabalhou, que você conquistou, né? Então, essa é a missão de hoje, abrir este caminho, né, para apresentar a solução desse mal, né, como se resolve, como se evita o inventário, na próxima palestra, do dia 15 às 19h30, na próxima quarta-feira, portanto. Então, meus amigos, né, eu vou, para quem não me conhece, meu nome é José Reis Apocureira, né? Nosso escritório de advocacia fica em Salvador, no edifício, no condomínio CEO Shop Salvador, 20º andar, sala 2009, e ali onde nós praticamos o nosso dia a dia profissional. Dizendo a vocês que hoje, né, com pós-pandemia, isso é possível se fazer de qualquer lugar, como estou fazendo agora. Então, neste formato online, nós podemos fazer palestras, nós podemos fazer encontros, né, nós podemos decidir, né, as questões que afetam, né, o planejamento patrimonial da família. Isso é muito bom, isso é uma herança positiva da maldita pandemia do Covid, né, que atingiu o mundo, né, especialmente o Brasil, né? Então, meus amigos, fiquem comigo até o final, porque nós vamos tratar desse assunto e vamos mostrar o caminho para vocês seguirem, né? Fazemos parte, evidentemente, né, de um time, que é o time Road Brasil. Esse time tem muitos profissionais, nós debatemos os temas do dia a dia, da área do patrimônio, do planejamento patrimonial da família. Então, nós temos mais de 3 mil membros, né, são profissionais que enriquecem um ao outro, né? Isso, nós temos pesquisas, dados, né, informações, né, e, sobretudo, sobre a base, né, jurídica lícita, né, que é deste conjunto de normas jurídicas que possibilita fazer, né, essa solução do mal que o inventário causa, né? Então, gente, nós precisamos dar aqui uma voltinha rápida por Portugal, para dizer a vocês que nós temos a herança portuguesa na formação do nosso patrimônio.
nós acreditamos que devemos trabalhar, conquistar, né, comprar imóveis, comprar terra, enfim, fazer patrimônio com segurança, né, para deixar para os nossos filhos, para nossos herdeiros. Então, isso é uma herança que nós temos de Portugal. Lembre-se que Portugal fez isso, inclusive, no Brasil, né, quando fez a primeira divisão das terras, né, que o fez em capitanias hereditárias, dividindo e entregando, né, um lote, uma capitania para cada, né, capitão-mor. E a visão de Portugal seria de que essas capitanias iam gerar impostos, iam ser organizadas para produzir, né, alimentos, produzir riquezas, né, enfim, tornar o Brasil, que seria o Brasil de hoje, né, com outras conquistas que a sociedade, né, ao longo dos anos, vem fazendo. Né. Acontece que essa herança portuguesa de conquistar patrimônio, né, nós não herdamos a lei deles. No Brasil, pós-república, né, a herança passou a ser tributada, né, e tributada de forma pesada. Então, nós não temos este privilégio que os portugueses têm, que eles não pagam imposto causa morte, não fazem inventário. Quando se tem um patrimônio, quando falece, os herdeiros já ficam os donos do patrimônio, sem qualquer formalidade. Né? Quando aqueles herdeiros falecem, já fica para outra geração. E assim eles vão conduzindo, né, o patrimônio, né, entre gerações. Infelizmente, no Brasil, nós não temos esse regramento. Aqui nós temos imposto. E para que possa se partilhar os bens com os herdeiros do decúbito, do falecido, é preciso, então, que pague o imposto ao Estado, e isso é uma carga tributária efetivamente pesada, pague as despesas cartorárias, né? Pague honorários de advogado, enfim, para se ter a partilha, né, do que remanesce depois dessa despesa. Né? Porque, sim, com certeza, não fazendo planejamento patrimonial, os filhos ficam sempre mais pobres. Né? Quando não fica dinheiro no caixa, que eles já deveriam também ficar para eles e dividir. Esse dinheiro, normalmente, vai para fazer o inventário, vai para o Estado, vai para advogado, vai para cartórios, né, avaliador judicial. Em suma, o dinheiro começa a desaparecer, cada gota de suor que foi construído com os pais, né, os pais que deixaram os bens para aqueles herdeiros. A discussão, então, se tem meios, né, soluções, né, para evitar esse mal. E nós sabemos que temos. E essa solução, nós vamos apresentar ela, né, na próxima palestra. Né? Mas nós vamos trabalhar aqui, né, ainda, né, alguns eixos, né, dessa discussão. Né? É preciso, então, saber, né, quanto custa efetivamente o inventário. Nós vamos trazer aqui agora um cálculo para vocês terem uma ideia. É uma ideia hipotética, evidentemente, mas é uma ideia de quanto custa o inventário. Né? Vamos dizer que o patrimônio adquirido há 20 anos atrás foi de 200 mil, que hoje, atualizado, está em 700 mil reais. Né? Então, essa coluna aí dos 700 mil reais, que é a coluna dos bens, né, de propriedade do espólio, né? Essa coluna de 700 mil reais aí, ela é editável. A planilha que vocês vão receber, ela vai estar sem valor. Vocês vão editar, porque ela é possível vocês editarem. Vocês fazem a soma, levanta quanto é o valor do acervo patrimonial da família e faz uma conta para vocês entender em valor de hoje. Faça a conta do patrimônio avaliado pelo valor de hoje, que é assim que a lei manda quando alguém falece para fazer o inventário. Os bens são avaliados pelo valor de mercado do dia do falecimento. E vocês têm aí, né, as despesas, né, de cartório, né, tem 3 mil e poucos reais, vocês têm aí as certidões mais 3 mil e poucos reais, vocês têm aí a despesa de inventário, do registro, né, e vocês têm aí um percentual de honorário de advogado. Né? No escritório nós cobramos 7% quando o inventário não tem litígio. Se tiver litígio, vai a 10%. Então, vocês verem quanto já vai dando aí só de honorários. Né? E o imposto na Bahia, o imposto, né, de transmissão causa-morte,
e doação, que é o TCMD, ele está em 8%. Nesse valor de 700 mil alcança a alíquota máxima. Então, na Bahia, né, vocês teriam aí 8% sobre esse valor, então vocês teriam aí um valor de R$ 56 mil só de imposto. Totalizando isso aí, né, vocês têm aí R$ 105 mil. Então, imagine em um inventário de 700 mil, vocês estão tendo aí cerca de quase 20%. Imagine, senhores, se vocês não tiverem dinheiro para bancar esses 100 e poucos mil reais, qual é a solução? Vender um bem vai ter deságio, né? E aí este valor esse dano patrimonial vai ainda aumentar. Ele não fica só nisso, ele vai aumentar. Imagine mais ainda se houver conflito entre parentes, entre irmãos, né? Se alguém achar que está lesado, que a partilha não está certa, né? Imagine se houver conflito, se houver pedido de remoção do inventariante, por entender que o inventariante não está satisfazendo os interesses de um herdeiro ou de mais de um herdeiro, né? Então vai pedir remoção do inventariante e começa aí esse inventário, né? Protaique-se no tempo, né? Ele pode chegar a 5, 10, 15, 20 anos, o inventário pode chegar para se concluir. Imagine o dia que os pais falecem, os filhos já ficam com a perda, né, sentimental, já é o problema emocional, ainda tem esse grave problema, que é o problema do inventário para resolver e para saldar, né? Então, é preciso que a gente faça o planejamento patrimonial da família, e isso vocês vão ter acesso na próxima, né, palestra. Então, nós podemos falar de caixa preta do inventário, né? Vamos exibir aqui que caixa é essa, né? A caixa preta do inventário, né? A caixa preta do inventário é o que está por dentro dele, é aquilo que eu acabei de relatar, aquilo que pode acontecer, né, dentro do inventário. E vamos mostrar a vocês, né, nessa caixa preta, né, na verdade, né, quem ganha, né? Quem ganha com o inventário, né? Vamos ver aí, né, quem ganha com o inventário. Nós acabamos de ver uma planilha. Quem é que ganha com o inventário? O Estado, o advogado, os cartórios, o avaliador judicial. São eles que ganham com o inventário, menos os herdeiros. E se nós temos, né, sempre o brasileiro, né, é muito carinhoso, né, e sempre tem muito afeto pelos seus filhos, os filhos nascem, você cuida, leva para a escola, você trata bem, você dá uma educação a eles, você constitui um patrimônio, soa, dá duro, né? E imagine, depois que você morrer, você vai dividir, esse patrimônio seu vai ser dividido com pessoas, com outros, com o Estado, com o advogado, com cartórios, e parte do seu patrimônio, então, desaparece. Aí é quem ganha com o inventário. Vamos ver também no próximo slide aí, né? Que muita gente fala, mas deixou os bens, é só vender um dos bens. Ora, quando se conquista um patrimônio, não se conquista para vender, se conquista para crescer. E se conquista para que ele possa passar para outras gerações. A ideia do patrimônio, como você tem hoje no Brasil, várias famílias conhecidas por nomes, né? Nomes de peso, né? Que conseguiram fazer patrimônio e elas vão passando, né, filho, pai, neto, bisneto, e a sucessão vai ocorrendo. Mas vai ocorrendo, né, sempre que você não vende o patrimônio. Se você vende, vai diluir, vai acabar. Então, a venda do patrimônio não é a solução. Então, vamos ver agora também no próximo slide, né, se isso é só os bilionários que fazem. Evidentemente que os bilionários, né, fazem a organização do patrimônio, o planejamento do patrimônio, para não pagar inventário. Todos os bilionários, sem exceção. Né? Especialmente também os políticos ricos que vão para o Congresso Nacional, todos têm planejamento do patrimônio. Né? Primeiro, para proteger o seu próprio patrimônio dos revés. Segundo, né, para que, se eles morrerem, não ficar a família no desamparo. Não é? Então, gente, isso é uma questão
que precisa ser repensado. Não é só para bilionário, mas é o que eles fazem. A classe média toda pode fazer. Não é? Vamos ver ainda, né, o próximo slide, né, não é? De quanto custa o inventário. Nós acabamos de ver agora quanto custa o inventário. Fizemos uma planilha e deixamos a planilha com vocês. Ao final, vocês vão preencher uma pesquisa e vão levar essa planilha para vocês como um brinde, como um mimo, né? Para que vocês possam fazer o cálculo dos seus bens, quanto custa eles, e o cálculo do inventário se vocês falecessem hoje. Então, o planejamento patrimonial da família cabe no bolso de cada familiar. Imagine os senhores, né? Todas as famílias que têm patrimônio, têm um veículo na porta, tem um carro, tem sempre como fazer dinheiro, ou mesmo tem rendas, né? Que pode parcelar esse custo e evitar que a sua família passe por esse grande mal, né? Cortar pela raiz esse mal que é o inventário. Isso só depende da vontade de vocês. Portanto, né, estejam com nós, se inscreva, ative seu sininho. Está gostando da palestra? Então clique, né, dê like, faça com que o YouTube entenda que esse tema é de grande relevância para a sociedade brasileira. Infelizmente, mais de 90% da sociedade brasileira não conhece como fazer o planejamento patrimonial da família. Isso é algo absurdo. E por isso que estamos aqui, essa é a nossa missão, de fazer esse encaminhamento hoje, essa pré-palestra, te mostrando qual é o caminho, te mostrando o problema, para que na próxima palestra a gente possa, então, tratar do planejamento patrimonial da família. Né? Mas ainda assim, nós vamos, então, continuar falando um pouco mais sobre esse assunto em cima de três, ou ao redor de três pilares. Né? O primeiro pilar é que você precisa fazer a organização patrimonial da família. Esse é o primeiro pilar. Não só para proteger os seus bens contra os revés da vida, como para proteger de terceiros. Né? A exemplo de problemas com genro, problemas com nora. Quem tem genros e noras maravilhosos, ótimo. Mas quem não tem, pode ter problemas. Né? E ainda, quando se falece o dono da herança, aqueles que eram maravilhosos passam também, às vezes, a não ser e brigar por isso, litigar por isso. Então, a solução é fazer a organização patrimonial da família. A pessoa não perde o domínio, quem faz isso não perde o domínio dos bens, não perde a posse dos bens. Né? Continua no controle, continua tendo a rentabilidade dos seus bens, continua gerindo, comprando, vendendo, fazendo os seus negócios. Né? E a pessoa, então, pode fazer isso cabendo no seu bolso como um ato de amor para os seus filhos. Porque depois que ele falecer, vai ficar muito mais caro e muito mais difícil para a família fazer esse planejamento patrimonial, ou melhor, fazer o inventário, que aí, quando morre, não tem mais como fazer o planejamento patrimonial. Aí tem que cair no mal, né, que afeta a sociedade brasileira, que é o inventário, não tem saída. E esse sofrimento não é mais seu que morreu, dos seus filhos. Então, como ato de amor, você deve refletir e pensar em fazer o planejamento patrimonial da família. O segundo pilar, para que você possa ir para a próxima palestra compreendendo, né, tudo isso, né, é você se despir de certas crenças. Né? Que a pior coisa do mundo é você ter crenças, né, não é crença de religiosidade, não, é crença sobre alguns aspectos que circundam a sua vida. Né? Dentre elas, para que você possa rompê-las, não é? Você pode destacar que você pode entender, né? que isso não é para você, que isso é só para bilionário, né? Que isso é só para rico. Né? Ou até ter a crença de achar que isso não é lícito, que isso pode ser ilegal. Né? Então, essas crenças você tem que se despir delas, porque elas não vão te fazer bem. É dentro deste pilar, despedir e romper as crenças, né, que nós, então, vamos mostrar a vocês, informar a vocês, por exemplo,
com a Comissão Internacional de jornalistas do mundo inteiro, se juntaram em forma de um consórcio, né, para fazer uma investigação nos paraísos fiscais dos patrimônios que estavam lá, né? E dentre os que encontraram lá, encontraram o patrimônio da Rainha Elizabeth, encontraram o patrimônio, por exemplo, de brasileiros paraísos fiscais, né? A exemplo dos donos da Ambev, né? E lá eles disseram para os jornalistas que o que eles tinham lá no paraíso fiscal não era nada ilegal, não. Era tudo legal e que o Estado brasileiro tem conhecimento disso, que eles fizeram o planejamento do patrimônio deles, né? A Receita Federal tem conhecimento disso, pagaram os impostos devidos no momento de fazer a organização do patrimônio. O patrimônio é de iniciativa privada, o patrimônio pertence a cada cidadão, a cada pessoa, né? E, portanto, ele pode fazer dele como ele quiser, né? Então, não pode o Estado ou quem quer que seja impedir que o cidadão, a cidadã, né, possa dispor do seu patrimônio, possa fazer o planejamento do patrimônio da família, né? Então, esqueça que não há nada de ilícito nisso. É tudo legal. Eu não estou dizendo com isso que vocês devem levar seu patrimônio para paraísos fiscais. Vocês podem fazer tudo aqui no Brasil. Agora, não é só para bilionário, não. Qualquer cidadão de classe média, qualquer indivíduo que tem uma casa, um apartamento, uma fazendinha, pode fazer seu planejamento patrimonial. E a ideia é evitar que seus filhos passem pelo mal de inventário e que esse patrimônio seja reduzido, né? Ou reduzido significativamente com perda do suor, do trabalho e da luta dos pais que conquistaram para os seus filhos. Essa é a ideia. Lembrando que o terceiro pilar, né, dessa conversa nossa, né, hoje é que muitos têm a crença de achar que doação, que fazer doação, que fazer testemunho, testamento, ou fazer um seguro para deixar o prêmio, né, para pagar a despesa do inventário, que isso resolve. Não resolve. Doação não é a solução. Doação não tem reversão. Doação não volta atrás. Doação não causa garantias para o planejamento patrimonial da família. E nós vamos destrinchar esse item de forma clara, evidente, na próxima palestra. Então, inscrevam, ative o seu sininho, né, dê like, e vamos chamar os amigos que têm patrimônio, que têm filhos, para para participar desta palestra. Né? Lembrando a vocês que testamento também não é a solução. Testamento não planeja nada. Pelo contrário, testamento, né, é o instituto jurídico mais arcaico do direito brasileiro. Ele não é solução. Ele não planeja patrimônio de ninguém. É tanto que quando alguém morre que deixa testamento, pode ser ponto de conflito. E o testamento leva tempo para ser cumprido em juízo. Tem que ser apresentado, tem despesa, tem custo, tem advogado. Isso não resolve nada para ninguém. Né? O seguro, imagine vocês, fazer um seguro cujo prêmio é para quando o indivíduo morrer, beneficiar o filho ou alguém querido dele, vai ficar para pagar despesa para o Estado, despesa para cartório, despesa para honorários para advogado. Isso é um cúmulo absurdo. Né? Então, não é esta a solução. A solução é o planejamento prévio, né? Planejamento patrimonial da família prévio, em vida, com todas as cláusulas de proteção desse patrimônio e de fazer com que esse patrimônio passe para a sua primeira geração, para a sua segunda geração, para a sua terceira geração, sem perda, né? Sem dilapidação, e que possam seus filhos efetivamente usufruírem, né, dessa conquista, dessa luta, de cada gota de suor que vocês derramaram para conquistar esse patrimônio. Né? Então, meus amigos, nós estamos aqui agora já finalizando. Né? Não se esqueçam de escrever, vai ficar aí o link para a próxima palestra, está aí disponível. Né? Nesta palestra, nós vamos apresentar a solução detalhada para evitar o inventário. Quero agradecer a todos, né, que estiveram presentes conosco, né, e a outros que possam ouvir essa palestra a partir do momento que eu estou encerrando, ela vai ficar disponível. Né? Mas a próxima palestra não ficará disponível, ela só será para quem estiver inscrito. Quem não estiver inscrito dela não participará e nem poderá ouvi-la
em outro momento, porque ela não vai estar disponível após a palestra para o público. Para o público vai estar disponível a palestra de hoje, né? Então, um forte abraço a todos, né? Dê um likezinho para a gente, certo? Continue assistindo nossos vídeos no @José Reis Aboboreira, no Instagram, no YouTube e no Facebook, tá? Venha ao nosso encontro, ouça nossas palestras, que tem matérias muito importantes, muito relevantes. Olá, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, lhe convidando para a nossa palestra, que nós vamos realizar e tratar de forma mais ampla sobre o tema, né, planejamento patrimonial da família. Nessa palestra, você vai conhecer os riscos do inventário, você vai conhecer o prejuízo e a perda patrimonial que o cidadão tem ao não fazer o planejamento patrimonial da família. Então, quando ele sai daqui, não fica mais entre nós, os seus filhos vão amargar, né, esse prejuízo, essa perda patrimonial. E nós vamos tratar também do planejamento patrimonial da família, né, em toda a sua plenitude, inclusive nos sistemas operacionais onde ele vai exercer suas atividades, não vai mudar nada, tudo vai funcionar corretamente, ele continua no controle de tudo, ele é que manda em tudo, a administração é dele, a gestão é dele, o usufruto é dele, tudo é dele. Então não muda nada. O que muda é que quando ele falecer, não precisa mais de juiz, não precisa de partilha, não precisa de inventário. Tudo estará resolvido e bem distribuído entre os seus herdeiros.